Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo desse workshop sobre como estudar do jeito certo para ser aprovado. E agora chegou a hora de falarmos da chave para o sucesso na jornada de preparação de médio e longo prazo, o uso das revisões para aumentar a retenção. O conhecimento que vamos trazer aqui hoje dá trabalho para aplicar, realmente, mas ele é poderosíssimo e ele é totalmente baseado na ciência do aprendizado e memorização. Muito do que a gente vai falar aqui é baseado na curva de aprendizado de Ebbinghaus. Quem quiser saber mais, tem bastante informação disponível na internet. Você certamente já deve ter visto muita gente por aí falando da importância do uso das revisões na preparação para concurso, porque isso não é nenhuma novidade. Mas eu te garanto que você não vai achar nada parecido com o que vai ver nesse vídeo, porque o que trazemos é fruto da consolidação de anos de pesquisa numa ampla base científica, da qual selecionamos os princípios mais importantes de aprendizado e memorização, focando na preparação para concurso. Já imaginou aumentar a sua capacidade de retenção quase 20 vezes? Parece sonho ou exagero, mas é totalmente possível, desde que você estude e revise conforme o método que vamos te apresentar aqui. Para começar, pessoal, vamos falar sobre o processo de esquecimento. Todo ser humano ele foi feito para esquecer o que ele não usa. Do que serviria? Para que serviria você ficar lembrando de coisas que você não usa? Qual seria a utilidade disso? Você poluiria o seu cérebro com a quantidade enorme de informações que você entra em contato diariamente e que não são relevantes. E como que o cérebro sabe que não são relevantes? Porque você não usa elas com frequência. Então, para o nosso cérebro, a medida de relevância e de utilidade é a quantidade de vezes que você usa a informação. Entendendo isso, você já deu um passo muito importante para perceber por que a revisão é tão poderosa para aumentar a nossa retenção do aprendizado. E para isso, a gente vai começar discutindo por que as pessoas esquecem tanto o material de estudo. O primeiro motivo, pessoal, é a ordem equivocada de estudo. Se a pessoa estuda na ordem equivocada, o que acontece? As informações que ela vai tendo contato, ela não tem um encaixe legal na teia de memórias. Essa teia de memórias é a base conceitual que você já tem consolidada. Então são coisas que você sabe e que você sabe que sabe, principalmente. Então quando você estudar algo novo e você encontra um encaixe legal com essa teia de memórias, com essa teia de conhecimento, a chance dela bater e ficar grudada lá é grande. No entanto, se você não tem uma teia de conhecimento legal para encaixar essa memória, ela vai bater lá e vai cair, ela vai bater lá e vai voltar. Por quê? Você não tem uma sustentação adequada. É por isso que estudar na ordem correta faz muita diferença. Você não deve pegar aí várias apostilas que você baixou, comprou um curso tal que te dá 200 apostilas. E aí pega lá qualquer matéria, começa a estudar em qualquer ordem, apostila 1, depois 2, depois 3. Não é bem assim, pessoal. Uma ordem adequada de estudo vai ajudar você não esquecer daquilo. Outro fator que influencia muito o esquecimento é a pressa. Aquela pressa de avançar rápido no estudo sem ter ainda consolidado o que você acabou de estudar. Isso é um tiro no pé, pessoal. Por quê? Quando você estuda e ainda não consolidou o que você acabou de estudar, você não pode avançar. Se você avança, quando chegar lá na frente, aquela teia que eu falei não vai estar bem feita. Essa teia não estando bem feita, vai chegar uma hora que nada mais vai grudar. Então é importante que quando você estiver estudando, você realmente só avance se você tiver aprendido o suficiente. Na ferramenta que a gente vai mostrar para vocês amanhã, inclusive ela tem essa chatice. Ela só deixa você avançar se você acertar uma porcentagem mínima. Dependendo da configuração, essa porcentagem é de 50%, que é a porcentagem mínima, e aí tem a porcentagem ideal também, que é aquela porcentagem necessária para você conseguir ficar no nível dos aprovados, no nível dos nomeados no último concurso, que é aquilo que a gente falou no vídeo anterior. Então essa ferramenta de amanhã já dá isso para vocês. As porcentagens de cada matéria para aquele cargo que você quer, e inclusive já avisa você que você está avançando, mas está abaixo daquela porcentagem. Aí assim você pode voltar a estudar direito e avançar com mais segurança, porque como a gente está vendo aqui, avançando com segurança é um ótimo investimento, porque chega lá na frente você vai encaixar os novos aprendizados de uma forma muito mais consistente. E por fim, o grande fator de esquecimento é não revisar. Lembra que a gente falou aqui que o cérebro prioriza o que ele usa, o que é útil?
e ele acha que o que é útil é o que ele usa várias vezes? Pensa que o cérebro é um circuito elétrico. Quanto mais você ativar determinado circuito ou determinada parte desse circuito, mais ele ganha vida. Quanto mais ele ganha vida, mais o cérebro entende que aquela memória específica é importante. Se você ativou ela só uma vez, que é aquele aprendizado ali, e depois nunca mais, aquilo vai apagando, como uma faísca. E a outra memória vem e toma aquele lugar. Se você está sempre revivendo essa faísca por meio do estudo, por meio da revisão, ela vai ficando cada vez mais forte. Então o cérebro funciona assim. As nossas memórias são como faíscas entrelaçadas nessa teia de aranha. E quanto mais você ativa cada uma dessas faíscas, mais forte ela fica. E é um aumento exponencial dessa força. Ou seja, se você ativou uma vez, depois a segunda, ela não vai ficar só o dobro de força. Ela vai ficar muito mais. Se você ativou a terceira, ela vai ficar muito mais ainda. Então o cérebro tem essa beleza. E isso é muito bom pra gente. Sabendo usar esse conhecimento ao teu favor e usando revisões bem feitas, é assim que você vai conseguir aquele aumento de 20 vezes na retenção. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Porque estudar sem fazer revisão, pessoal, é como carregar água num balde furado. Você está enchendo por um lado, ela está esvaziando pelo outro. Pode ser que você nunca consiga encher no nível que você precisa, porque até chegar lá na hora da prova, no dia da prova, ele já esvaziou. Vamos voltar um pouco e definir o que é revisar. Revisar é reapresentar um conteúdo estudado previamente para o seu cérebro. E quando você faz isso, ele entende que aquilo é importante, porque está sendo usado com maior frequência. E quando isso acontece, a nossa retenção aumenta muito. Há várias formas de revisar, mas a maioria das pessoas revisa da forma errada. Ou pior, nem revisa. Não sabem o quão importante é revisar. Acham que é frescura, que é perda de tempo. Saibam que, mesmo uma pessoa com pouca instrução, se fizer uso das revisões, é capaz de reter mais informação do que uma pessoa mais instruída que não faz uso das revisões. Quem não revisa, esquece. E quem esquece, não acerta a questão na prova. Tem que estudar de novo e de novo e de novo e acaba se frustrando. Por quê? Gastou tempo estudando e não vai colher os frutos. Estudar sem revisar pode parecer mais vantajoso porque é mais rápido, mas no longo prazo é prejuízo puro. Quem faz isso vai esquecer tudo, vai gastar praticamente o mesmo tempo para reestudar tudo de novo. Enquanto que quem estuda do jeito certo, fazendo revisão, vai reter muito mais logo de cara. E nesse tema da revisão, o grande expoente é Hermann Ebbinghaus, um cientista alemão ainda do século XIX que descobriu um padrão de curva de esquecimento. Então ele fez lá um experimento com milhares de pessoas. Esse experimento do Ebbinghaus, pessoal, já foi reproduzido por centenas de cientistas no mundo, talvez até milhares. Então é um experimento totalmente consolidado. E o que é que esse experimento descobriu? Ebbinghaus descobriu que quando a pessoa estuda algo, no caso uma lista de palavras, e revisa essa lista de palavras algumas vezes, a retenção dela aumenta. Beleza, até aí a gente já viu, é o padrão, é o básico da revisão. Só que Ebbinghaus foi além, e Ebbinghaus descobriu um padrão ideal de revisão. O que ele descobriu? Dividindo as pessoas em vários grupos, e para cada grupo ele dando um padrão de revisão diferente, ele descobriu qual era o melhor padrão de revisão. E esse padrão é uma revisão logo após o estudo, que é uma revisão de releitura. Então você terminou ali de estudar o material, já faz essa revisão. A segunda é uma revisão no dia posterior, ou seja, depois de uma noite de sono. A terceira revisão é uma semana depois. E por fim, a quarta revisão é 28 dias depois. Qual que é a beleza do método de Ebbinghaus, pessoal? Além dele ser o método responsável por aumentar a retenção de 4% para mais de 70% no longo prazo, esse fato dela ser espaçada é muito positivo. Por quê? Quando você estuda o material e revisa ali a primeira vez, você aumenta a tua retenção um pouquinho. Quando você revisa ele amanhã, você ainda lembra do material. Como você estudou ontem e revisou hoje, ele vai ficar mais vivo na tua memória. Lá no 7º dia, ele já ia começar a cair para você esquecer. Quando você revisa de novo, você está avisando para o teu cérebro, ei, não esquece não, isso aí é importante. E aí você pega essa memória e joga lá para cima. E ela começa a cair cada vez mais devagar. No entanto, está chegando lá no 28º dia, ela já está um pouco baixa ali também. Só que quando você revisa, você grita para o teu cérebro, ei, não esquece isso, isso é importante. Então essa revisão do 28º dia, ela é poderosíssima.
ela vai pegar o teu conhecimento e ele vai caindo agora bem pouquinho e vai se manter praticamente num platô aí acima dos 70%. Esse é o motivo porque que revisando adequadamente a gente consegue aumentar a retenção de 4 para mais de 70. Assim, a gente costuma dizer que o segredo da revisão é esse. Perfeito! Aprendemos o que é revisar e por que é tão importante. Agora, vamos para o próximo passo. Quando a gente observa a curva de esquecimento, ela tem uma decaída rápida após o primeiro estudo. Ainda mais se você inventa de estudar um PDFzão de 100 páginas numa tacada só. Quando você chega no final, nem lembra mais do que tratava no início. Então, como se revisa? Primeiro, se eu estudo do jeito certo, a minha pílula de conteúdo deve ser autocontida, ou seja, precisa ter começo, meio e fim. E não pode passar de 25 minutos, como a gente já viu, porque aí eu já começo a perder eficiência de estudo. Segundo, logo após estudar essa pílula de conteúdo, vamos chamar aqui de pedaço de aula, eu preciso fazer uma reflexão sobre o que eu acabei de estudar. Essa reflexão é a nossa primeira revisão, ou seja, acabei de estudar o material, dei uma respirada, tomei um gole d'água, respirei fundo, fechei os olhos, imaginei o prédio em que eu vou trabalhar quando eu for nomeada por 10 segundos e volto para o texto. E faço essa reflexão, que nada mais é do que repassar todo o conteúdo que eu estudei e focar especialmente nos pontos mais importantes que eu marquei. Há uma técnica chamada objetivos de aprendizado. Esses objetivos de aprendizado são baseados na taxonomia de Bloom, que é simplesmente a base da pedagogia norte-americana. Por que é tão importante essa taxonomia de Bloom e por que é tão importante esses objetivos de aprendizado? Todo o conteúdo que a gente estuda tem objetivos de aprendizado ali por trás. E quem deve definir esses objetivos de aprendizado é um profissional que já conhece aquilo, ou seja, é um professor. O ideal é que você consiga encontrar material para estudar para concurso que tenha esses objetivos de aprendizado, porque você vai usar eles para fazer essa primeira revisão. Veja, se os objetivos de aprendizado são os pontos mais importantes para você aprender sobre aquela leitura que você está fazendo, sobre aquele estudo que você está fazendo, nada mais indicado do que, após terminar o estudo, você checar se você atingiu esses objetivos. É por isso que eles são tão importantes. Você vai fazer uma revisão direcionada para o que é mais importante. E geralmente esses objetivos de aprendizado, eles vão no sumo do que é importante e eles acabam cobrindo todos os conceitos principais. Então, se o material que você estiver estudando tiver esses objetivos de aprendizado, perfeito. Pega esses objetivos e transforma em perguntas e faça reflexões sobre essas perguntas. Então, se você está estudando um material como de direito constitucional e tem um objetivo de aprendizado, descrever os fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão na Constituição. Aí você foi lá, estudou todo o material, depois que você estudou, pega esse objetivo, descrever e transforma numa pergunta. Então você pode falar assim, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? E tenta responder essas perguntas. Não precisa escrever. Se você tiver muito tempo para o concurso, pode escrever, beleza, vai lá, responde e tal. Se você não tiver muito tempo, faz só uma reflexão. Busca no texto onde está isso, mas antes tenta lembrar, porque tentando lembrar você está fazendo uma revisão mental do que você acabou de estudar e você já está treinando uma primeira evocação. Então quando chegarem as questões, você já vai estar afiado. E se você acha que não tem material nenhum para concurso que usa essas técnicas todas, amanhã você vai ficar surpreso. A gente vai mostrar um material que já usa isso e está incluído em toda a tecnologia que resolve parte do que a gente está discutindo aqui. E as próximas revisões? Como se faz? Segundo os estudos de Ebbinghaus e de todos os cientistas que vieram desafiar os seus achados e acabaram por confirmar as suas conclusões, o método das revisões espaçadas é o mais efetivo. Então, a primeira revisão é essa que a gente falou logo depois do estudo. A segunda acontece no dia seguinte ao estudo, depois de um sono completo de pelo menos 4 horas. A terceira revisão é feita 7 dias depois do estudo e a quarta revisão é feita depois de 28 ou 30 dias do estudo. Cada revisão dessa é um estudo rápido, resumido. Você ainda vai lembrar o assunto. Veja, logo depois de estudar, você vai lembrar do assunto. Se não lembrar, é porque não estudou direito. Então volta lá e estuda de novo. E um dia depois de ter estudado o assunto e respondido as perguntas para reflexão ou objetivo de aprendizado, você ainda vai lembrar muito.
E essa segunda revisão já vai melhorar bastante a retenção. Então, quando chegar lá no 7º dia, você ainda vai lembrar. E essa revisão do 7º dia vai ser mais rápida e fácil, porque você ainda lembra. E depois da revisão de 7 dias, o seu cérebro vai começar a entender que aquilo é realmente útil. Porque em 7 dias, você já ativou os circuitos neurais 4 vezes. No momento em que você estudou, depois de terminar de estudar, no dia seguinte e 7 dias depois. Então, ele sabe que é importante. E quando chegar no 28º dia, vai ser mais fácil ainda. Você ainda vai lembrar. A revisão vai ser fácil e rápida de novo. Então, essas 4 revisões levam ao todo um pouco mais do tempo que você levou no estudo que você fez da primeira vez. Veja como é vantajoso. Eu estudo pouco mais do que o dobro do tempo e a minha retenção aumenta de 4% para 70%. É muito vantajoso. E se em tudo que a gente já estudou até hoje, a gente tivesse aplicado esse método, a gente seria profissionais melhores, mais capacitados, com conhecimento mais consolidado para aplicar no dia a dia. As outras revisões, pessoal, vocês têm 2 caminhos. Ou vocês estudam os conteúdos principais, fazendo um resumo próprio para você ver nas próximas revisões de 1, 7 e 28 dias, ou você já compra um material que vem com essas revisões. Qual que é o benefício e a perda de cada um? Se você faz o seu resumo, você vai aprender com mais segurança, você vai aprender com mais estabilidade, só que você vai gastar mais tempo. Esse é o lado ruim. Se você compra um material que já vem com os resumos, você tem 2 benefícios. Primeiro, é o ganho de tempo. Segundo, é uma revisão de um profissional que sabe mais do que você, porque ele está te ensinando. Mas o lado ruim é que, como você não precisou elaborar esse resumo, ele não vai ficar tão bem fixado na tua memória quanto aquele que você elaboraria. Então veja se faz sentido para você elaborar teu próprio resumo ou comprar um material que já tem os resumos próprios. Isso vai depender muito do prazo que você tem até a data do concurso, tá bom? Vocês vão ver, pessoal, que a cada revisão a coisa vai ficando mais fácil, a cada revisão a coisa vai ficando mais límpida, inclusive os exercícios vão ficando mais fáceis. O ideal é que após cada uma das revisões, vocês também resolvam exercícios, mesmo que sejam os exercícios que vocês já fizeram, porque também se revisa exercício. Muitas vezes a gente acerta uma questão ali porque a memória está fresca, mas lá na frente a gente erra porque fica em dúvida. Então é importante revisar os exercícios também. Bom, beleza, show de bola, maravilha, a gente já aprendeu como é maravilhoso, agora você deve estar se perguntando, cara, como eu vou manter um controle, um calendário de 3 revisões? Porque assim, a primeira eu nem conto, porque a primeira, depois que você estudou ali, você já faz as perguntas de reflexão lá, né, baseada nos objetivos de aprendizado. Mas e as outras 3? Eu vou ter que ficar anotando cada pedacinho que eu estudei cada dia para fazer as revisões? Sim, você vai. Isso vai dar trabalho. Só que você não precisa fazer isso na mão. Você pode usar uma planilha, pode usar várias técnicas aí automatizadas para agendar essas revisões para você. Inclusive na solução que a gente vai mostrar amanhã, também ela já faz esse agendamento das 3 revisões. A primeira, como eu falei, não conta, mas ela já agenda a revisão de 1 dia, a revisão de 7 dias e a revisão de 28 dias. Nossa, eu vou passar o dia inteiro revisando? Não! Como essas revisões são mais rápidas, mesmo nos dias em que você tiver 3 revisões para fazer, você não vai gastar metade do seu dia, talvez menos do que isso, para as revisões. E veja, como a gente já falou, é muito importante e vale muito a pena, porque aqueles 4% de retenção sem revisão são para um período de 30 dias. Se você estende mais um pouco a curva de aprendizado para mais dias, essa retenção cai mais ainda, vai lá para 1%. Às vezes você esquece tudo, ou seja, você perdeu todo o tempo que você estudou, porque você não lembra de mais nada. E mesmo revisando 4 vezes, aqueles 70% não vão durar a vida inteira. Mas, se em 6 meses, 1 ano, você revisar aquele conteúdo novamente, a sua retenção vai para 80%, 90%. E esse prazo, ele estende ainda mais. O rendimento da nossa memorização com as revisões tem um comportamento quase que exponencial. É por isso que vale tanto a pena. E para te ajudar nesse quesito, vamos deixar para você uma planilha que vai te ajudar a organizar a sua revisão. Você vai identificar e anotar nela
tudo que você estuda todos os dias e ela vai indicar o que você precisa revisar e quando. É top demais essa planilha. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, preenche o formulário aqui no final dessa página e baixa a sua planilha. Ela vai te ajudar muito. Pessoal, com isso chegamos ao final desse workshop. Quero parabenizar vocês por terem ficado até aqui. Caso tenha ficado muito pesado para acompanhar a quantidade de informação, a densidade de informação que a gente deu, eu peço para que vocês baixem lá o e-book do primeiro vídeo e vejam o vídeo novamente. Esse conhecimento que a gente apresentou hoje é muito valioso, então por favor, façam uso. Tudo está ao alcance de vocês. Agora que vocês já têm essas informações de como estudar, de como fazer do jeito certo, de como revisar, usa todo esse material que a gente está disponibilizando e usa ele para mudar a tua vida. E para nós vai ser excelente receber um e-mail de vocês contando a história de sucesso, contando a mudança de vida que vocês alcançaram, não só a partir desse conhecimento, mas principalmente a partir da mudança de atitude de vocês, que já trouxe vocês até aqui. E no workshop de amanhã a gente vai apresentar uma ferramenta muito bacana, pessoal. Tudo isso que a gente trouxe aqui, tanto na fase de planejamento, cronograma, material pequeno, muita coisa, e principalmente na gestão das revisões, essa ferramenta já faz tudo automaticamente para você. Então, ao invés de você ter que ficar fazendo tudo na mão, você já vai ter um belo caminho andado aí para agilizar essa tua preparação, para estudar mais rápido e para estudar melhor. Realmente, esse workshop de amanhã, ele é bem mais curto do que o de hoje e ele é imperdível. Realmente é uma ferramenta muito legal. E além disso, amanhã a gente vai deixar 3 e-books feitos pelos melhores professores do mercado sobre várias matérias. Então, para você que está aí sem dinheiro ou quer conhecer um material feito adequadamente para aumentar a aprendizado e a memorização, você vai poder baixar esses e-books de graça. Mas como o workshop é por tempo limitado, não esquece, se inscreve no botão aí embaixo, tenta arranjar um tempo amanhã para fazer ele, como eu disse, é bem mais curto. Eu tenho toda a certeza que você não vai se arrepender. Vai ser o primeiro passo importante para passar em concurso, você já deu hoje. O segundo você vai dar amanhã. Com esses 2 passos que você deu, você vai estar bem mais próximo da aprovação. Fechado? Pessoal, então é isso. Nos vemos no próximo workshop amanhã e até mais.